Boa noite. Tudo bem, Wesley? Bem-vindo. Vamos aguardar o pessoal entrar. Oi, Diego. Bem-vindo. Vou esperar o pessoal entrar ali. Se vocês quiserem compartilhar também para mais gente vir, fiquem à vontade. Boa noite. Vamos aguardar mais 2 minutinhos e a gente já começa a falar do nosso tema, que é compulsão por agradar. O tema de hoje é bastante comum, né, nas relações ali interpessoais, nas relações com as outras pessoas. A gente vê bastante esse padrão de comportamento de compulsão por agradar, querer agradar o outro, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Oi, tia Sandra, bem-vinda. Mais 1 minuto e começamos. Mais uma live sobre saúde mental, sobre comportamento humano. Vamos lá, então. Deu uns 3 minutinhos, vamos começar. O pessoal que for entrando depois vai acompanhando. Então, hoje o tema que foi votado, que é um tema muito comum, que ilustra muito, né, esse padrão de comportamento humano, de querer agradar os outros, uma compulsão. O que seria uma compulsão? Uma repetição de comportamento. Então, a pessoa, ela não consegue evitar ali emitir comportamentos que agradem os outros, ainda que ela deixe de lado as próprias necessidades e a própria voz dela, né? Esse comportamento, ele é muito típico ali em padrões de funcionamento, né, comportamental, psicológico, de baixa autoestima. Inclusive, a baixa autoestima, ela é uma construção. E esse padrão de compulsão por agradar, ele acaba reforçando uma baixa autoestima, né, reforçando a construção ali de uma baixa autoestima. Então a gente está falando de um problema que afeta não só, se a gente for parar para pensar, a questão da pessoa abdicar das próprias necessidades, mas a pessoa, ela abdica da própria identidade, do próprio senso de identidade, de ela entender do que ela precisa e do que é dela e do que é do outro. Ela passa a construir uma confusão em diferenciar esses aspectos, né? E entende que ela precisa agradar o outro para que ela possa se sentir mais segura na relação, para que ela não seja rejeitada, para que ela tenha algum ganho dentro daquela relação, porque às vezes é um padrão de comportamento estimulado desde a infância. Então a gente acaba caindo nesse looping comportamental e sempre agradando as outras pessoas. Porém, é um comportamento muito preocupante do ponto de vista ali da saúde mental, porque dos perfis de pessoa que mais chegam no consultório e que eu atendo, eles têm esse perfil de baixa autoestima e de validar outras necessidades externas, as necessidades institucionais, acima das próprias. Essas pessoas, elas não conseguem fazer o equilíbrio que faz a manutenção da saúde mental delas, né? E esse equilíbrio, ele é feito quando você atende às suas necessidades e você consegue se adaptar também socialmente e também atender às demandas do mundo, as demandas profissionais, as demandas familiares, as demandas pessoais de realização e de construção,
né? As demandas ali de metas, de projetos, de jornada de vida que a gente tem. Então a gente só consegue entrar nesse reforço de autoestima, a gente só consegue construir uma autoestima mais saudável ali, mais equilibrada, quando a gente consegue se ouvir. E essa pessoa que tem essa compulsão por agradar, ela entendeu, ela aprendeu a emitir esse comportamento e a ter ganhos com esse comportamento no decorrer da vida dela. Então, esse padrão comportamental de tentar agradar, ele é um padrão comportamental ali que prejudica não só a pessoa que tenta agradar, mas prejudica as relações que ela constela. Então, relação no trabalho, relação com os amigos, relações amorosas, relacionamento familiar, tá? Então, essas relações, elas também são prejudicadas. E muitas vezes a gente imagina, poxa, mas uma pessoa tão agradável, mas é uma pessoa que ela não sabe, não reconhece os próprios limites, e por não reconhecer, ela não consegue comunicar. E por não comunicar, isso gera atrito na relação. Poxa, Amanda, mas peraí, atrito na relação, a pessoa só agrada. Como que ela gera atrito? Porque a necessidade, a mente dela, de alguma forma entende que aquilo tá errado. Essa pessoa, ela se sente mal. Essa pessoa, ela não se sente completa, ela não se sente satisfeita, ela sente que ela não tem o lugar dela no mundo, ela não sabe onde ela está, ela se sente perdida, ela se sente vazia. E isso é um dos sintomas, né, que vão construindo outros complexos ali psicológicos. Então, um complexo de ansiedade, né, um complexo ali de depressão e assim por diante. Na verdade, quando nós não nos ouvimos, a gente costuma a construir também um complexo mais depressivo. Porque quanto mais a gente olha para fora e menos em detrimento, prejudicando o nosso olhar para dentro e a nossa validação dessas necessidades na nossa vida prática, mais ainda a nossa mente entende que a gente tem que olhar para dentro. E o movimento depressivo, eu já cheguei a falar aqui em alguns vídeos, até nos stories, né? O movimento depressivo é você se voltar, a mente te puxa pra dentro, te desinteressa por tudo que tem fora, te puxa pra dentro e aprofunda em você. Deprime, né? Se aprofundar. Então, esse movimento psíquico é justamente um resgate da pessoa para a própria vida dela. E não é incomum que pessoas que tenham um padrão, que sustentem esse padrão de agradar por muito tempo, elas possam estar sofrendo sim de depressão. Tá? Então, você vê que um pequeno padrão de comportamento pequeno, né, que impacta uma vida inteira, impacta relações, impacta o desenvolvimento de projetos, impacta a autoestima da pessoa. Gente, a autoestima, ela é o sistema imunológico do cérebro. Ela é o sistema imunológico mental. Quando a nossa autoestima está baixa e nós não conseguimos atender às nossas necessidades humanas ali, psicológicas, que tem diversas, né, dimensões ali, diversos aspectos, nós adoecemos. E a gente adoece. Quando a gente está doente, a gente vive num sistema. Quando a gente está doente, a gente convive com pessoas no trabalho. Quando a gente está doente, a gente convive com pessoas na nossa família. Quando a gente está doente, a gente frequenta um grupo de amigos. Nós, no convívio, a gente adoece as outras pessoas também. A gente adoece no sentido, a gente adoece o clima relacional que a gente emite, né? E se as outras pessoas estão vulneráveis emocionalmente, elas podem adoecer também, tá? Aí vai também de como que tá o sistema imunológico mental de cada um. Então, por que as pessoas, né? O que causa essa compulsão em agradar? Então, um dos principais motivos ali que eu listei para trazer aqui é a baixa autoestima, né, que é o que fortalece e sustenta nosso sistema imunológico mental, o medo da rejeição. Então, pessoas que tiveram vivências marcantes, e quando a gente fala vivência em psicologia, a gente não fala uma experiência externa. Às vezes, uma experiência externa para o meu vizinho não vai ter o mesmo impacto emocional que uma vivência externa para mim.
e vice-versa, tá? Então, a vivência é como aquilo me acessa e como aquilo me provoca, o que aquilo provoca emocionalmente em mim, tá? A gente fala aí de como nós recebemos essas experiências dentro de nós, como ela se organiza dentro de nós, como ela nos afeta. E ali a gente tem pessoas que dentro da história de vida tem padrões de reforçamento de um padrão de rejeição. Ela tem um reforçamento de um complexo de rejeição. Então essa pessoa, para não ser rejeitada e se sentir pertencente e sentir que tem uma identidade que seria ilusória, vou dizer ali, porque é uma identidade que ela pega do outro, é uma identidade que ela pega de uma compensação do que ela não consegue acessar nela, né, essa segurança pessoal, ela acaba agradando para evitar uma rejeição, tá? Experiências na infância também que possam reforçar, então a construção, isso também é uma construção de padrões de comportamento. Alguns perfis de personalidade, temperamentos também têm essa maior tendência. Gente, eu quero que entendam aqui que agradar ao outro não é um problema, tá? Você agradar a quem você gosta, você agradar ao outro sem se prejudicar, sem abdicar de você, tudo bem você fazer isso, né? A gente se conecta quando a gente compartilha afeto, a gente se conecta quando a gente agrada as pessoas que a gente ama também, tá? Ou quando a gente precisa agradar, porque às vezes a gente precisa agradar o chefe, não necessariamente a gente ama nosso chefe, não é verdade? Então a gente precisa agradar a instituição, a empresa, agradar não é o problema, né? Mas agradar se prejudicando, agradar sem ouvir-se, sem considerar as suas necessidades ali, quando você agrada, isso pode fazer com que você se atropele, e isso vira um problema, tá? Vira um problema muito comum ali, que ele se repete em diversos transtornos mentais, tá? A gente fala disso, então quer dizer, quem tem depressão, na depressão acho que é uma das ilustrações que fazem mais sentido ali de vivência, né? A pessoa, ela se perder dela mesma, através de, não que isso construa a depressão, isso pode levar à depressão sim, mas a depressão ela pode ser motivada por fatores também genéticos, né? Ela também pode ser motivada por outras experiências de vida, mas é muito comum em alguns padrões depressivos a gente ver as pessoas querendo agradar, atender demandas externas e não conseguir se conectar com as próprias demandas internas. Então elas se sentem abandonadas, né? E essas consequências que a gente vai colhendo desse agradar compulsivamente, né? Então, repetidamente, sem... se a gente vai parar para pensar em compulsão, nós estamos falando de dependência emocional. Outro subtema dentro da psicologia, né? Então, quando eu dependo de um comportamento para eu me sentir confortável, quando eu dependo de uma conduta, quando eu dependo de uma pessoa, quando eu dependo de uma circunstância, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta confortável, para que eu evite um conflito, para que eu me proteja, para que eu me defenda emocionalmente ou de situações ali que eu considere como ameaça, por alguma dificuldade minha, eu estou falando de uma dependência emocional, porque o seu bem-estar depende de você configurar um determinado tipo de situação, tá? E esse determinado tipo de situação nem sempre é controlável, nem sempre é viável. A gente não controla todas as circunstâncias, né? E até um padrão, quando a gente entra isso também está relacionado a padrões de controle, né? Então, quando nós ficamos muito na dependência de controlar as circunstâncias, nós nos sentimos vulneráveis. Porque controlar as circunstâncias X, Y, Z, as situações, né? Manipular as situações, ela deixa a gente seguro, porque a gente age dentro da nossa zona de conforto. Mas a vida não é feita de zonas de conforto, né? Não só de zonas de conforto, também. Ela também tem o desconhecido. A gente aprende no desconforto, na relação com esse desconhecido. Então, as pessoas, elas se defendem muito quando elas usam esse padrão de compulsão por agradar, né? E é claro, você vai gerar estresse e ansiedade porque suas necessidades emocionais não são ouvidas, não são compreendidas, não são atendidas, tá? Algumas podem ser atendidas por esse padrão
de compulsivo, comportamental ali, de agradar. Mas elas não configuram, por elas configurarem uma defesa da pessoa, elas não atendem, elas não permitem uma flexibilidade da sua mente para lidar com situações que você precisa flexibilizar, precisa aprender, precisa suportar, pelo menos se sentir desconfortável para enfrentar aquela situação, tá? Então, isso gera estresse e ansiedade, porque a mente, uma parte da nossa mente entende que aquilo é um comportamento que ameaça o equilíbrio. Então ela manda um sintoma de ansiedade, resolve isso. Resolve isso, né? Muitas vezes, eu gosto de trazer um exemplo prático, né? Que é muito conhecido no consultório. A gente se sente ansioso porque eu vou ter que apresentar numa reunião os resultados do trabalho, por exemplo. Eu não tenho uma desenvoltura muito boa para falar, eu sinto que me falta treino, me falta experiência para eu poder apresentar de uma forma que eu me sinta mais seguro, né? E uma coisa, né? A gente acha que a gente tem que se preparar antes, mas na verdade o caminho prepara a gente. Uma pessoa que se sente segura em se posicionar, em falar, em se comunicar, ela se arriscou a fazer isso quando ela não sabia e não se sentia segura. E ela construiu essa segurança nas experiências que ela foi repetindo a respeito disso, tá? Então, um dos padrões, por exemplo, não me sinto segura em falar lá no trabalho. Tô ansiosa, não consigo apresentar, eu sei do tema, eu sei das informações técnicas, eu trabalho com isso, mas eu me sinto insegura em me expor lá para as pessoas, não saber responder as perguntas, às vezes me sentir constrangida, né, de alguma forma lá na reunião, mas eu vou ter que apresentar isso, né? Eu não tenho esse hábito de apresentar, então me sinto ali insegura. Pode ser que isso ative essa compulsão por agradar, se for um dos mecanismos de enfrentamento que eu construí. Só que vocês percebem que é um mecanismo de enfrentamento falho? Então eu vou na reunião e falo assim, bom, se eu não quero me sentir constrangida, eu vou manipular os gostos das pessoas presentes. Vão estar lá fulano de tal. Você se informa, você se sobrecarrega de informação, você vai lá e busca agradar e dizer o que os outros querem que você diga. E isso sai do foco da sua apresentação, porque a sua apresentação é mostrar os resultados obtidos e não necessariamente vai ser agradável, não necessariamente você vai dar um parecer, porque a gente está na empresa para resolver problema, então a gente tem que enfrentar pelo menos o conflito, né? E se bater de frente com o problema, porque senão não tem resolução sem o problema, né? E quando você entra num padrão de agradar, vou dizer o que eles querem ouvir, vou dizer, tá, muito bonitinho o que você falou, mas nada útil pra mim. Do que se trata? O que está acontecendo? Né? Não sei se vocês já foram em reuniões, já se encontraram com pessoas assim nessas reuniões de trabalho, que ficam puxando muita sardinha, ficam, sabe, querendo chamar atenção, querendo mostrar serviço. E muitas vezes, quando a gente vai ver, essa pessoa não tá fazendo muito serviço, ela mostra serviço, ela manipula uma visão de serviço, mas ela, na verdade, ela tá atrapalhando. Por querer mostrar tanto, muitas vezes, ela não está fazendo o serviço dela e não está agregando valor na equipe e na funcionalidade dela, né? Então, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre esse tipo de situação, para refletir sobre esse tipo de situação, mas muitas vezes a pessoa ela está tentando agradar, está tentando chamar a atenção, ser vista com olhos positivos, não necessariamente entregando resultado, mas vendendo uma boa imagem pela lábia, porque ela se sente insegura, né? E um bom trabalho, um trabalho que atende o seu propósito, um trabalho que ele agrega valor dentro daquela instituição, né? Ou, enfim, dentro da relação de prestação de serviço, é um trabalho que já agrada, né? Ele atende o propósito dele. Ele tem um peso muito maior do que simplesmente você fazer uma boa apresentação, uma boa aparência, agradar as pessoas sem atender aquela necessidade da qual você se propõe, né, como profissional. Então isso gera relações desequilibradas também, uma das consequências do querer agradar compulsivamente.
Por quê? Porque normalmente a gente vê aquelas pessoas que se doam demais e quando precisam se sentem sozinhas. Essas pessoas também vivenciam esse padrão de agradar demais, tá? Pessoas que se doam demais, porque querem agradar. Como que a gente agrada? Né? Nem que for agradar uma ideia que a gente tem da gente. Gente, olha que complexo. Às vezes a gente agrada o outro, às vezes a gente quer agradar uma ideia que a gente tem da gente. E a gente passa por cima de nós mesmos quando a gente faz isso. Vocês já se repararam nesse lugar? Eu já estive nesse lugar, já atravessei esse lugar muitas vezes. Muitas vezes, né? Não é um lugar incomum. Não é um lugar que a gente não atravesse. Principalmente quando nós temos que manter um trabalho, principalmente quando nós temos um compromisso maior que sustenta e estrutura a nossa vida. Dizendo como adultos, tá? Porque isso na adolescência, isso, né, na infância, existem esses padrões, mas também tem a parte que é uma compulsão e tem a parte que é uma questão de desenvolvimento e momento, né, de desenvolvimento. Mas na fase adulta, nós precisamos sustentar algumas situações. Nós precisamos sustentar o nosso trabalho, sustentar a nossa família, pagar o nosso aluguel, pagar a nossa casa, pagar a prestação do carro, pagar, né, comer. Então, isso afeta nos nossos relacionamentos interpessoais no trabalho, nas amizades, afeta também nos relacionamentos familiares, né? Então, por exemplo, às vezes a gente percebe lá no círculo de amigos aquele amigo que sempre quer agradar, ou talvez a gente seja esse amigo que quer agradar para se sentir pertencente, porque não se sente pertencente em lugar algum. Mas vê ali que se você der um pouco a mais do que você tem, às vezes você consegue a atenção daquela pessoa, porque você vai dar o que ela quer. E aí você compra aquela amizade, né? Você compra aquela amizade, não necessariamente por recursos materiais, mas às vezes por você sempre estar lá para ouvir a pessoa, para pensar com a pessoa, propor soluções com a pessoa. Ou às vezes você sempre tá lá quando a pessoa precisa da sua ajuda, mesmo que isso atrapalhe a sua rotina, mesmo que isso atrapalhe o seu trabalho, mesmo que isso atrapalhe toda a sua logística, tá? E você tá lá sempre pra pessoa. Mas quando você vai ver, quem nunca, né? As amizades, elas vão se desconstruindo assim, né? Quando você vai ver e você precisa, a pessoa não tá lá a qualquer custo. A pessoa, ela valoriza o espaço dela e ela tá certa. Ela não tá lá pro que der e vier, independente de tudo, que nem você está. E é aí que você começa a pesar. Às vezes a gente se afasta da pessoa. E às vezes era uma pessoa, uma boa amiga. Mas por isso ficar muito forte na gente, porque quem tem compulsão em agradar, isso afeta profundamente. Como assim eu me dou inteira e a pessoa, quando eu preciso e quando eu quero, não pode se doar porque tá trabalhando, não pode se doar porque não tem dinheiro, não pode se doar porque, gente, a pessoa tem compromisso, ela tem vida. Então as coisas, elas têm os seus próprios pesos, suas próprias medidas. E uma pessoa que agrada demais é uma pessoa que não conhece o próprio peso e nem a própria medida. Vou dizer que não reconhece o próprio valor, tá? E não existe outra forma, gente, de a gente reconhecer o nosso próprio valor a não ser enfrentando essas situações. E ali o que eu queria dizer antes, acabei pulando essa parte, deixa eu beber uma água aqui. É justamente nessas horas, as pessoas que estão fragilizadas ou se sentem vulneráveis emocionalmente por essa compulsão de agradar, ou vão reforçando um padrão de baixa autoestima ali, elas começam a ter a visão, a perspectiva de futuro, a perspectiva de realidade contaminada por conteúdos destrutivos. A gente pode dizer que contaminada por pensamentos e sentimentos negativos. Eu não gosto de falar sentimentos negativos, né? Mas porque todo sentimento, ele pode agregar um valor e uma aprendizagem. E os sentimentos desconfortáveis, eles
nos falam sobre nós mesmos, né? E sobre como nós nos conectamos com a nossa realidade, como nossa realidade nos acessa. Então, eles são ferramentas psicológicas, são elementos psicológicos importantíssimos para o todo. Mas isolados, eles não cumprem a função deles. Sem uma reflexão sobre eles, sobre a gente, sobre a situação, utilizando outros elementos mentais, ele pode ser um ponto cego, tá? Então, é uma interpretação, uma avaliação que não tem fundamento na realidade prática. Você não consegue um ponto de conexão coerente com o que você sente, com o que você vê. Então, muitas vezes, essas pessoas com baixa autoestima já, com padrão de baixa autoestima, elas acabam tendo uma perspectiva negativa sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o futuro. E aí elas começam a se isolar, começam a se desinteressar. E tudo isso é sintoma, né? Que se levado ao pé da letra, eu disse hoje numa sessão, né? Que eu acho que já repeti em outras também, mas hoje eu disse, saiu de um jeito muito, muito bacana. A primeira impressão que você tem, não necessariamente é a que você deve usar. Quando você tem um sentimento, quando você é acessado, atravessado por uma emoção, a primeira impressão que você tem não necessariamente é a mais inteligente para você usar, tá? Porque a primeira impressão é instintual. Tô com medo, não vou enfrentar, não vou lá. Não vou nessa reunião apresentar o meu trabalho. Gente, como você não vai? É seu trabalho, você tem que enfrentar. A vida te chama para coisas novas o tempo todo. Você não vai porque você tem medo, porque você se preparou, você se esforçou e ali você não vai. Porque isso é o trabalho. Você gosta do meu trabalho, mas eu tenho medo, eu não vou conseguir. Ainda que você sinta que não vá conseguir, ainda que você se sinta limitado, né? E que o primeiro impulso dessa emoção seja não ir, pense, reflita. Eu me preparei? Essa emoção, ela é proporcional à situação ou estou dando um peso a ela que carrega outras questões também? Porque quando é muito intenso, não é só isso, tá? Qual que é a melhor forma de eu já que eu tenho que apresentar uma vez, será que eu não vou ter que apresentar outra? Se eu quero me manter nesse trabalho, será que eu não vou ter que apresentar outras vezes? Então, qual a melhor forma de enfrentar? Indo, se dispondo, dando cara a tapa, se dispondo a errar, arriscando, aparecendo ali e apresentando da melhor forma que você conseguir. Ah, mas eu gaguejei, mas eu estive nervoso, não consegui olhar para os olhos das pessoas, não consegui. Gente, é um passo de cada vez. É uma construção. A gente constrói confiança. A autoconfiança que ganha, ela talvez seja um pouco cega. Porque a autoconfiança consistente que te faz ali bater de cara com o que você precisa bater, com o que você precisa enfrentar, é a autoconfiança que foi construída. Porque você construiu, você refletiu, você errou, você aprendeu e você fortaleceu a sua relação de exposição àquele tipo de situação e a outros, porque o que você vai aprender ali você pode usar em outros momentos da sua vida, tá? A vida chama, a vida pede isso. E a gente usa o que a gente aprende naquele momento que é desafiador pra gente. Então, o que a pessoa que sofre de uma compulsão por agradar, ela tem que se permitir para começar a construir um novo padrão. Um padrão de autoconfiança, um padrão de segurança, um padrão onde ela se posicione e ela consiga perceber as necessidades do outro e a dela também. E saber até onde cabe a ela ir ali. Porque nessa questão de querer agradar, muitas vezes essa pessoa, né, ela perde a mão e ela assume responsabilidades que não é dela. Eu gosto de falar da divisão de tarefas, né? Divisão de tarefas é o que compete a mim tomar uma atitude, o que compete a você tomar a sua atitude. O que compete ao meu vizinho tomar uma atitude, o que compete ao outro, sei lá, vizinho tomar uma atitude. Porque às vezes por querer agradar, a gente assume responsabilidade que não é nossa. E a gente se sobrecarrega, a gente fica com sobrecarga mental, a gente se sente sufocado, a gente passa mal. A gente sobrecarrega e usa da nossa energia emocional, da nossa energia psicológica, mental,
para coisas que não atendem os nossos propósitos, nossos valores. Por uma insegurança. A gente gasta muito mais energia sustentando a posição de agradar os outros em detrimento, em prejuízo de nós mesmos, do que se a gente enfrentasse um conflito, que a gente desse a cara a tapa, do que a gente falasse, peraí, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Deixa eu descobrir, deixa eu me dispor a descobrir. Eu postei uma frase que fala muito disso, né? A gente tá pronto, não quando a gente se sente pronto necessariamente, mas sim quando a gente decide enfrentar o que vier para chegar no nosso propósito e no nosso objetivo. Realizar o nosso sonho, enfrentar o que a vida trouxer como desafio. Isso é estar pronto. A gente não tá pronto para tudo, isso não existe, gente. Isso é irreal, isso é uma ilusão. Ah, eu vou estar pronto. A gente constrói essas ilusões, essas ideias de segurança que são completamente desconectadas da nossa realidade. A vida nunca funcionou assim pra ninguém. Ou funciona? Ou a gente tá pronto pra todo desafio que bate na nossa porta? Cada idade, cada faixa etária, cada momento de vida, cada experiência, um novo desafio. A gente sempre tá sendo convidado a aprender. E uma mente que constrói pontes, uma mente que estrutura novas narrativas, que se apoia em novas possibilidades, que é flexível para se adaptar, é uma mente que consegue gerir melhor as emoções e manter o equilíbrio. Então, no caso da pessoa que tem compulsão por agradar, qual que seria o movimento de equilíbrio que ela precisaria fazer? Se eu agrado demais, porque sinto que desagradar pode me prejudicar, o que eu preciso me dispor a fazer? Desagradar ao máximo? O que vocês acham? E aí? Gente, só, né? Ninguém me mandou frase aqui nas mensagens hoje. E aí, gente? É desagradar ao máximo que essa pessoa precisa? Ou essa pessoa ela precisa se dispor a desagradar quando ela precisa validar as próprias necessidades? Ou ela precisa filtrar a quem ela deve agradar de uma forma que não prejudique aquele relacionamento dela? Que naquela construção relacional que ela também faz parte, ela também consiga mostrar os próprios limites, comunicar os próprios limites e comunicar as próprias necessidades, para que a relação seja uma via de mão dupla. Porque uma relação que se sustenta a médio e longo prazo, ela é uma via de mão dupla. Ou tripla, não sei. Relação de trabalho, relação de amizades, familiar, relacionamento amoroso. Tá? Então, qual que é a minha parte? E como eu posso respeitar e honrar a minha parte e também fazer isso com a parte do outro? Qual que é o caminho do meio? Como que eu concilio, né, equilibro as minhas necessidades interiores e as minhas necessidades exteriores? Como que eu atendo as demandas de trabalho e ao mesmo tempo eu atendo as minhas necessidades? Vamos ver, essa pessoa que tem a dificuldade de apresentar, ela tem uma necessidade enorme de trabalhar comunicação. Comunicação, desenvolver uma autoconfiança perante ali a uma autoapresentação, uma autoexposição, tá? E ela vai descobrir isso no momento em que ela está apresentando. Nem antes, depois sim. Então, se ela não atravessa a lapidação da apresentação, como que ela sabe como ela apresenta? Como ela gosta de se posicionar? Qual que é o jeito dela de explicar? O que os outros vão gostar do que ela tem a oferecer? Porque assim, o que eu tenho para oferecer? Que informação eu estou oferecendo aqui? No que isso agrega valor? Isso faz as pessoas pensarem? Isso traz uma proposta de solução? Isso traz uma nova visão? Uma nova perspectiva? E eu me coloco... Gente, eu trabalhei com treinamento e desenvolvimento apresentando conteúdo o tempo todo. Se eu não tivesse atravessado, e vou te falar, quando eu iniciei, né, com treinamento e desenvolvimento, eu falei, gente, eu não gosto disso. Por quê? Porque a minha tendência era eu me fechar, era eu me isolar, era eu ficar na minha.
era eu não me comunicar apenas com quem eu tinha mais afinidade, que a gente se sente mais seguro. Mas eu aprendi muito nesse tempo que eu trabalhei com treinamento e desenvolvimento. Eu tô aqui hoje porque eu construí essa Amanda que tá aqui. Ah, mas você vem segura? Tem dia que eu não tô afim. Mas eu me comprometo a vir, porque eu acho que é muito importante que eu venho trazer. Eu acredito, eu vivo isso. Eu estudo isso, eu trabalho com isso. Eu atendo as pessoas e eu enfrento isso junto com elas. Então, assim, eu acredito muito que quando nós nos conhecemos e nós nos dispomos muito além, né? Porque se conhecer não é só conhecer os aspectos que a gente tem maior tendência ou mais facilidade de expressar. Se conhecer é conhecer as nossas dificuldades, é conhecer onde aperta pra gente, o que a gente precisa desenvolver a partir dali. Porque nós somos múltiplos dentro de nós. Nós temos diversos aspectos, né? E a vida, ela chama a gente em toda a multiplicidade dela. Ela pode chamar para ficar ouvinte numa reunião, e numa outra reunião você precisa ser o apresentador. Um exemplo bem esdrúxulo disso que eu tô falando, tá? Ela pode chamar... Vamos falar das fases da vida. Em um momento você é filho, no outro você é pai, é mãe. Tem que atender as necessidades de outro. Em um momento você estuda, você recebe a informação. No outro você tem que construir informação através da sua experiência profissional. O mercado de trabalho exige isso da gente. Por exemplo, chegar lá e apresentar e dar a cara a tapa para apresentar, é isso. É você construir conhecimento através da experiência. E esse conhecimento reforçado pela sua coragem de enfrentar aquela experiência que é desafiadora para você, você não perde jamais, tá? Porque o conhecimento dos livros, ele tem um peso muito leve quando a gente não conhece ele na parte do enfrentamento da experiência de vida. E é reforçando isso. Hoje a gente está numa sociedade muito racional, que pende muito para o lado racional e acaba prejudicando o aspecto vivencial, o aspecto emocional, o aspecto afetivo das vivências. Então a gente tem pessoas super intelectualizadas, inteligentíssimas, que reproduzem, copiam informações, mas quando você vai ver essa pessoa, ela não consegue praticar isso na experiência de vida. Ela não tem essa inteligência nas relações, ela não tem essa inteligência na prática. Se ela precisar propor uma solução. E, gente, eu sempre falei isso nos meus treinamentos. Os problemas se apresentam de forma única. Você pode ter um padrão de atendimento, mas você tem que personalizar a sua visão para atender aquele problema do jeito que ele precisa ser atendido. Cada cliente, cada pessoa, né? Quando a gente trabalha com pessoas, enfim, sempre, né? Direto ou indiretamente. Mas diretamente a gente sente que é personalizado o trato. Entendeu? Porque cada um tem sua própria necessidade. Então, eu acho que é muito essa questão de a gente se conhecer, para saber como a gente vai se posicionar. E quando a gente cai nesse looping, se você se percebe nessa situação de querer agradar compulsivamente, pare e veja de quais aspectos da sua vida e de você mesmo você está se defendendo. Porque é uma defesa ilusória. A gente não foge da gente. A gente começa a se deprimir. A nossa mente começa a colocar a gente numa situação onde a gente tem que responder a essa questão. Essa questão foi posta pra você por quê? Por que você fica tentando agradar todo mundo? Você quer evitar conflito? Por que você quer evitar conflito? Cara, a minha mente tá muito cheia no trabalho, eu não aguento mais lidar com conflito. Quando chego em casa eu quero paz. Você tá sobrecarregado no trabalho, então? Né? Construa um conhecimento com a sua experiência. Eu não quero evitar conflito porque eu não sei responder, eu não sei argumentar. Mas a que você deve responder? Que questões elas cabem a você responder? Nem tudo que todo mundo pergunta pra você cabe a você responder. Nem tudo que é colocado como questão pra você, que aparece na tua frente, é tua. Isso é importante pra você? Que resposta você sente que você precisa dar ali?
A resposta pensando não na primeira impressão emocional que você tem. A primeira impressão emocional ela é muito falha, é muito pouco. Ela não é elaborada, ela é instintual. A sua primeira impressão emocional precisa ser trabalhada, precisa ser refletida, né? O que você tem dali, daquela situação que vai te fazer agregar valor? Que ação você precisa tomar para que você acesse esse agregar valor dessa situação? Ah, não tem. Nossa, isso não cabe nem a mim a responder. Não, pra que eu vou dar uma resposta a isso? Não tem nada a ver comigo. Então, entendeu? Então, assim, é conhecer o seu lugar, é conhecer... E a gente só conhece arriscando a enfrentar situações quando nós não sentimos que conhecemos. A primeira impressão das emoções, elas não são as mais inteligentes, elas não foram pensadas, refletidas e elaboradas, tá? Então a gente pensar o que a gente sente, repensar a avaliação que a gente faz do mundo, a gente não se prender a perspectivas negativas. Se tá muito positivo ou se tá muito negativo, é exagero. Se é exagero, você tá tentando compensar alguma coisa. A mente tá tentando, sua mente racional tá tentando compensar alguma coisa. O que você tá tentando compensar? Ah, não, eu acho que realmente tá ali dentro do que é a realidade, não tá nem muito, nem pouco, tá ali. Eu acho que consigo ver diversos aspectos da situação. Legal, você pensou, você refletiu, você construiu. Aí você toma uma decisão, né? A gente vive de olhos fechados para nossa experiência afetiva da vida. A gente sente, a gente não sabe o que fazer com isso, né? Então, quando você sente esse impulso de agradar e você sabe, porque quem vive isso muito, né? Quem tem esse padrão repetitivo, muitas vezes vive isso por anos. Essa pessoa, ela sabe que ela vai se dar mal em algum momento, que em algum momento ela não pode confiar nela. Ela começa a evitar a situação. Ela começa que a gente chama, né, de sintoma de isolamento social. Começa a se isolar socialmente de situações específicas para evitar ter que enfrentar. Só que a vida vai chamar ela lá na frente para essas situações de outras formas. A gente não sabe a que a gente vai ser chamado. E é por isso que enfrentar essas situações é importante. Ah, mas pra mim é muito difícil, Amanda. Eu sofro demais. Eu não sei o que fazer. Eu me sinto perdida. Procura ajuda profissional. Procura ajuda profissional. Você vai ter um direcionamento especializado, personalizado pro seu caso lá. Tá? E vou te falar. A gente aprende sim com a vida. A gente aprende com certeza sem o auxílio profissional. Mas o auxílio profissional acelera o processo. E se você tem dificuldade e não consegue enfrentar sozinho, pede ajuda. Né? Pede, sei lá, às vezes um conselho, às vezes a situação é simplesmente um conselho de um amigo. Não é tão complexo assim. Às vezes você precisa de uma ajuda profissional. Aí não tem como, você tem que ir. Tá? Porque é você por você. Né? O que eu costumo dizer que amor próprio, a gente não é aquele sentimento, eu sinto amor próprio porque eu sinto afinidade com todas as partes do meu ser. Isso é mentira. A gente não sente afinidade com todos os aspectos do nosso ser. Isso não existe. A gente tem aspectos nossos que a gente reprime, que a gente não concorda, que a gente não aprova, que a gente... habilidades que estão mal construídas e por isso nós reprimimos aquilo. A gente reprime, às vezes, o desagradar para agradar compulsivamente, porque é difícil desagradar. Ser desagradável não é adequado. Em que momento não é adequado? A vida não tem essa receita de regras. Existe, lógico, uma percepção, um senso comum, uma questão harmoniosa, coletiva, mas nem sempre está a favor. Quando você olha muito para a harmonia coletiva, você não olha muito para dentro. Quando você olha muito para dentro, você não está pensando muito no coletivo. Quando a gente olha para os dois lados, a gente cresce, desenvolve e aprende. A gente erra, a gente aprende. A gente cai, a gente levanta. Porque é uma das habilidades, acho que mais preciosas que a gente tem, é essas diversas dimensões de aprendizagem que nós enquanto humanos, nós temos. Então, se conhecer
é também questionar padrões que não nos fazem bem. Como que você questiona um padrão de defesa seu, emocional? Você está se defendendo a partir daquele comportamento. Como que você vai questionar aquilo se você não tem outro em mãos? É difícil, né? Pois é. Então, quando a gente entra nesse padrão de agradar a todos, né, de abdicar de nós, de nos abandonarmos em prol de uma ilusória segurança, de um ilusório controle, nós acabamos nos sobrecarregando, nos sentindo vazio, sentindo que a vida perde o sentido, nos sentindo sozinhos, porque a gente constrói relações onde só a gente tá lá para resolver tudo. E quando a gente precisa, as pessoas acham que a gente dá conta de tudo. Às vezes pessoas que a gente ama. Ah, mas eu não gosto de pedir ajuda. Mas a gente eventualmente precisa, a gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade. A gente aprende e se desenvolve no contato com o outro e o outro com a gente. Faz parte da nossa natureza. Vai chamar a gente, todos nós, em um momento ou em outro, não tem como fugir, tá? Você pode fugir para o adoecimento, mas você vai pagar o preço da doença. Então, assim, o autoconhecimento é fundamental. E quando nós nos pegamos nesse padrão de compulsão por agradar, nós precisamos nos conectar mais com a gente. Porque a segurança que a gente busca, a flexibilidade que a gente precisa para lidar com a diversidade da vida e com coisas que a gente precisa aprender a lidar com situações desconfortáveis, porque é necessário sim, tá? O desconforto, ele tem a sua importância dentro do equilíbrio. Ele ensina, ele desenvolve coisas, né, novas, ele abre caminhos novos, outras possibilidades. A nossa mente não vive bem só naquele tédio daquela mesma coisa toda hora. Tá? Então, se você tá passando por isso e você não sente que não consegue lidar sozinho, procura ajuda profissional. Se você tá passando por isso e acha que, sei lá, talvez eu ter falado aqui hoje isso com vocês te deu uma nova perspectiva, poxa, ou se você tem um amigo, uma amiga que passa por isso, tenta levar essa perspectiva. Né? A perspectiva, a forma como a gente enxerga a vida, enxerga o mundo, nos enxergamos, é muito importante. E eu acho que a base é a gente estar aberto para aprendizado, entender que nós somos construídos o tempo todo. Tá? Então é isso, pessoal. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero ter agregado valor ali. Muito obrigada por terem vindo, por terem comparecido, por terem, né, disponibilizado ali algum tempo para ouvir. Espero que tenha agregado valor, que tenha ajudado a refletir sobre essa questão de agradar compulsivamente e tenha provocado ali algumas reflexões sobre vocês, sobre as pessoas que vocês conhecem, sobre autoconhecimento, sobre saúde mental, que é um tema muito importante na época em que a gente está vivendo. Né? Nós estamos todos tentando resgatar essa conexão com a gente mesmo, né? Gente, obrigada, eu que agradeço. Uma boa noite para vocês e até a próxima live. Um beijo.